a formação, o amor, a carreira. Ela salvou vidas e perdeu a sua. Caso Doutora Margot Prader. A doutora Margot Prader nasceu em 17 de setembro de 1956, em Akron, na cidade de Ohio, Estados Unidos. Em sua juventude, ela sempre foi uma aluna excelente. E depois de se formar, começou a praticar a sua profissão em um centro médico na mesma comunidade onde ela morava. Ela recebeu vários prêmios por conta disso. A doutora Margot Prader é tida como uma mulher icônica na cidade de Ohio. Ela era médica da família e tinha o seu próprio consultório lá. E por isso, ela era muito apreciada pela sociedade. Muito respeitada e amada pela sua comunidade, a Margot teve uma vida maravilhosa. Ela casou-se em 1979 com Douglas Prader, que também foi relatado como sendo o primeiro capitão negro da polícia na cidade. O casal foi inicialmente muito feliz e logo deram as boas-vindas a 2 filhas nesse mundo. Eles pareciam estar vivendo o clássico sonho americano. Os 2 eram muito bem elogiados na comunidade onde viviam, pois ambos eram reconhecidos como sendo ótimos profissionais na profissão em que exerciam. Infelizmente, em 1997, esse sonho foi destruído com o divórcio. No entanto, depois do divórcio, ambos continuaram ocupados em seus respectivos trabalhos. Margot ficou ainda mais ocupada e concentrada em atender seus pacientes, que agora passavam de mais de 7.000. E Douglas continuava sendo amado na força policial onde trabalhava. Mas o pior ainda estaria por vir, há 8 meses adiante, na data de 26 de novembro. Inicialmente, em 26 de novembro de 1997, foi um dia típico para Margot como qualquer um outro. Ela deveria ir para o consultório atender os seus pacientes. No entanto, por volta das 9 horas da manhã, ela fez um telefonema para Joyce, que era uma amiga e também colega de trabalho, avisando que por algum motivo ela iria se atrasar um pouco para o trabalho. Só que o tempo se passou e Margot não apareceu. Assim que se passou por volta de 1 hora após o telefonema, Margot não tinha aparecido ainda no consultório, e isso deixou Joyce um tanto preocupada. E ela comentou a sua preocupação com os colegas de trabalho. No consultório, um dos outros funcionários de Margot realmente saiu para pegar alguma coisa em seu próprio carro, no estacionamento, mas ele voltou gritando, dizendo que Margot estava dentro do seu carro no estacionamento, mas que estava gravemente ferida. Foi feita uma chamada para emergência imediatamente e não demorou muito para que a polícia também chegasse até o local. Mas infelizmente todos chegaram tarde demais. A doutora Margot Prader já estava sem vida. A doutora Margot estava coberta de sangue e parecia ter levado um tiro. A polícia decidiu que o carro inteiro era a cena do crime, então eles transportaram a doutora, ainda dentro do carro, para fazer uma autópsia e buscar evidências. Douglas também chegou até o consultório de Margot. Ele havia recebido um telefonema de outro policial, mas ainda não sabia que a ex-esposa estava já sem vida. E aparentemente, Douglas desmaiou de imediato assim que contaram para ele que Margot já não tinha mais vida. Como Douglas havia sido casado com Margot no passado, ele não tinha permissão para trabalhar na investigação do caso. Mas os investigadores, vasculhando todo o carro da doutora Margot, procurando por evidências, encontraram muitos cartuchos de bala dentro e ao redor do carro da doutora. A causa da morte foi considerada
que realmente sim, foram por vários tiros que ela levou, inclusive um na mão dela, como se ela estivesse se posicionando para se defender. No entanto, a evidência mais notável foi a marca de um hematoma que o médico legista encontrou em seu braço. Os investigadores acreditavam que esta marca corresponderia ao verdadeiro assassino da doutora Margot. Então a polícia começou a correr atrás entre toda a família, amigos e conhecidos da doutora Margot para fazer uma impressão dentária, a fim de descobrir quem teria sido responsável por aquele hematoma que havia no braço esquerdo da doutora Margot. O caso da doutora Margot chocou e indignou toda a comunidade daquela região, e houve muito clamor público para encontrar o verdadeiro culpado. A polícia estava determinada a descobrir quem era o verdadeiro culpado. E não demorou para que eles percebessem que bem ao lado do estacionamento havia uma concessionária de automóveis e ali tinham câmeras de segurança. E uma das câmeras dessa concessionária estava voltada para o estacionamento do consultório da doutora Margot. E o mais terrível foi confirmado. O crime contra a doutora Margot foi registrado em vídeo. Embora a filmagem fosse um tanto granulada e não oferecesse nenhuma identificação muito explícita sobre as pessoas, a polícia pôde ver realmente o que foi que aconteceu na manhã daquele dia. As filmagens mostram que a doutora Margot chegou ao consultório às 9h10 e outro carro parou ao lado do carro dela. As fitas captaram o momento das 9h10 às 9h12. Justamente o momento onde tudo aconteceu. Foi justamente nesse momento onde uma pessoa saiu de um carro pequeno e se aproximou ao carro de Margot, entrando nele pelo lado do passageiro. Depois de algum movimento dentro do carro de Margot, essa pessoa desconhecida sai do carro e ele se afasta. E as provas forenses na cena do crime também apontaram que o criminoso se aproximou e entrou no veículo de Margot pelo banco do passageiro. O crime aconteceu em um intervalo de tempo muito rápido. Foram 2 minutos apenas entre as 9h10 e as 9h12. Durante as investigações, várias pessoas testemunharam que Margot teria dito para elas que, enquanto ela era casada com Douglas, ela não se sentia segura e estava com medo do seu marido enquanto era casada com ele. E isso levou muitas pessoas a acreditarem que a segurança de Margot não estava garantida enquanto Douglas estivesse por perto. Em 1996, a doutora Margot teria começado a namorar com uma outra pessoa, e esse outro relacionamento que ela iniciou melhorou significativamente a sua vida. E teria sido então o fator decisivo que levou a doutora Margot a pedir o divórcio. Douglas, por sua vez, nunca contestou o divórcio, e Margot ganhou a custódia dos filhos junto com a pensão alimentícia. As coisas pareciam ter se resolvido. Mas não, apenas se complicaram após o divórcio. Isso porque Douglas se recusou a se mudar de casa. Então, dado a sequência desses acontecimentos complicados no passado entre Douglas e Margot, acabaram resultando em que Douglas passou a ser o principal suspeito contra o crime que aconteceu à doutora Margot. A polícia então chama Douglas para ser entrevistado e também pede uma impressão dentária dele. Ele concorda e diz que ele tem um álibi. No dia do crime, ele estava numa academia. E ele disse que teve uma mulher que estava lá e pode comprovar o seu álibi. E realmente a mulher confirma que o Douglas estava lá, então ele é descartado como suspeito. Acontece que o Douglas forneceu esse álibi e ele realmente foi comprovado, mas antes de se comprovar a evidência de sua marca de mordida. No dia 3 de dezembro de 1997, uma carta misteriosa chegou até o departamento de polícia. Esta carta afirmava que Adele, junto com uma outra pessoa,
seriam os verdadeiros culpados pelo crime contra a doutora Margot. A Telly era uma amiga íntima de Margot e ela foi levada para interrogatório e concordou sem problema algum em fornecer a sua marca de mordida. Mas não foi correspondida. Então a polícia percebe que o verdadeiro culpado estava apenas tentando despistar as evidências. Mesmo tendo o seu álibi comprovado, a polícia achou por bem ficar de olho em Douglas. E investigando um pouco mais, a polícia descobriu que Douglas havia feito um seguro de vida no valor de $75.000 com Margot após a sua morte. E ele seria o único beneficiário dessa bolada toda. Douglas também estava muito endividado após o divórcio. Quando a polícia foi revistar a casa da doutora Margot, eles encontraram em sua garagem uma fita cassete com gravações. O seu ex-marido Douglas afirmou que Margot gostava de gravar as suas ligações porque ela tinha muitos pacientes ligando para ela o dia todo. A polícia escuta essas gravações e descobre algumas conversas entre a doutora Margot e a sua amiga Joyce. Aparentemente, havia alguns rumores de que Douglas e uma outra pessoa chamada Carla estariam tendo um caso. E essa Carla poderia ter um filho que era do Douglas. E de alguma forma também foi descoberto que Carla teria sido a mulher que ligou para Douglas para informar a morte da doutora Margot. A Carla foi entrevistada, mas ela logo foi descartada. Isso porque ela estava no trabalho dela no dia em que tudo aconteceu. A polícia também encontrou, entre as fitas de gravações, uma em que a voz de um homem, que mais tarde foi identificado como sendo a voz do Douglas, que dizia: "Testando 1, 2, 3". E em outra gravação, foi possível achar uma conversa um pouco tensa entre Douglas e a doutora Margot, que falavam justamente sobre o relacionamento entre eles e os filhos do casal. E isso soou como mais uma evidência contra o Douglas, justamente porque ele costumava a dizer aos seus colegas que ele e a doutora Margot tinham um relacionamento muito bom mesmo após o divórcio. Mas aquele telefonema teria sido tudo, menos amoroso ou agradável. E a última ligação gravada que irei citar aqui teria sido uma em que a doutora Margot conversava com a sua mãe. Nessa ligação, ela dizia: "Acho que ele está grampeando os telefones". Então, nesse momento, a polícia percebeu que Douglas mentiu novamente. E a fita cassete com as ligações gravadas não pertenciam à doutora Margot, e sim a Douglas, ele que a comprou para ouvir os telefonemas da doutora Margot. E por incrível que pareça, as coisas na delegacia estavam ficando um tanto tensas. Isso porque haviam muitas pessoas que ainda acreditavam que o Douglas era totalmente inocente. Bom, a polícia havia enviado a impressão da marca de mordida de Douglas a um especialista. E no dia 23 de dezembro, algumas semanas depois de todas aquelas descobertas que eu já citei aqui, a delegacia recebeu um telefonema informando que a marca de mordida, sim, era do Douglas. E muitas pessoas ficaram atordoadas. A polícia, então, enfrentou a parte mais difícil de toda a investigação, que foi confrontar o Douglas. Ele aparentemente estava muito zangado e negou ter qualquer envolvimento com a morte da doutora Margot. Na mesma época, uma pessoa, se dizendo ser uma testemunha ocular, se apresentou dizendo que poderia identificar o criminoso. Essa testemunha disse que ela estava no escritório no dia em que tudo aconteceu e também estava do lado de fora esperando a sua carona, exatamente às 9h10. Essa testemunha conta que o criminoso passou direto por ele e ele pegou a foto de Douglas fora da fila das fotos que lhe seriam apresentadas.
E ele concluiu seu testemunho dizendo que ele não se apresentou antes porque ele estava com muito medo, pois ele sabia que aquele homem era um policial. Então a polícia decidiu conversar novamente com aquela testemunha da academia, aquela pessoa que disse que viu sim o Douglas na academia. E dessa vez a mulher disse que ela não sabia exatamente em que horas que ela estava na academia naquele dia. Isso já foi motivo mais do que suficiente para que a polícia pudesse prendê-lo e acusá-lo de assassinato contra a doutora Margot. Douglas também respondeu por outras 6 acusações, entre elas de escuta telefônica e posse de ferramentas criminais. Então, no dia 23 de fevereiro de 1998, a polícia finalmente conseguiu prender o Douglas Prade. Ele foi a julgamento em setembro de 1998 e se declarou inocente. Os advogados disseram que Douglas tirou a vida da doutora Margot porque ele precisava do dinheiro do seguro de vida dela. Afinal, ele estava falido após o divórcio. Eles ainda disseram que provavelmente a doutora Margot teria deixado ele entrar no carro dela naquela manhã justamente porque ela o conhecia. Mas então ele puxou a arma e tirou a sua vida. Eles também afirmaram que provavelmente o Douglas teria mordido a doutora Margot porque ele percebeu que ela estava lutando por sua vida. Então, logo após fazer tudo aquilo, ele se desfez de suas roupas sujas e foi para a academia. E depois ele fez toda aquela encenação fingindo ter desmaiado quando ele soube, entre aspas, a notícia do falecimento da doutora Margot. O Douglas foi considerado culpado por homicídio qualificado e condenado à prisão perpétua. Mas no ano de 2013, Douglas decidiu contestar a sua condenação com base na falta de evidências de DNA que o ligassem à cena do crime. Então, a marca da mordida foi testada novamente usando testes de DNA novos e mais aprimorados. E dessa vez, 2 perfis parciais de DNA masculino foram detectados, e nenhum deles, incrivelmente, parecia ser o de Douglas. Dessa forma, o recurso do Douglas foi aceito, e a sua sentença foi anulada, e ele ganhou a sua liberdade de volta. Ele chegou a dar uma entrevista acompanhado da sua irmã, feliz por ter sido inocentado. I don't know, it's just a wonderful thing today. Like I said, I can't say enough to thank Jones State Law Firm and the Ohio Innocence Project for what they've done for me. Those 15 years, Mr. Craig, I know you spent them preparing. Mas a sua alegria e liberdade duraram pouco tempo, porque a promotoria se opôs à sua libertação e entrou com uma petição no tribunal. Então, em 2014, a Suprema Corte de Ohio analisou o caso novamente e decidiu que ele era de fato culpado, e ele foi condenado à prisão perpétua. O chefe de polícia de Ohio declarou: "Todas as evidências apontam claramente para Douglas como sendo o assassino da doutora Margot. Ele foi provado como culpado na frente de um júri usando uma quantidade substancial de outras provas." As 2 filhas de Margot e Douglas já estão em idade adultas. Uma delas foi acometida de uma doença grave e, recentemente, perdeu a sua vida. A sua irmã teria postado no seu Facebook uma mensagem de agradecimento por todos que teriam orado a favor da família e dizendo que ela se sente confortável porque finalmente agora a sua irmã está descansando em paz e não está mais sofrendo. E aparentemente as 2 acreditavam na inocência do pai delas. E você, o que acha de todo esse caso? Você acredita que o Douglas é culpado ou inocente? Por favor, nos privilegie com seus comentários, porque eu gostaria muito de saber a opinião de todos vocês. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o nosso próximo caso.